Glória a Deus. Então, boa noite a todos, meus irmãos, aos que estão chegando, nos acompanhando aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais, né? Quero agradecer aqui a presença de todos que vão assistir essa ministração, que o Senhor possa abençoar tremendamente a vida de cada um, que essa palavra que será ministrada hoje também possa encontrar o coração de cada um de vocês, que ela seja uma semente e que gere frutos. Em nome do Senhor Jesus, para aqueles que ainda não me conhecem, que vão assistir posteriormente essa mensagem, meu nome é Rony, faço parte aqui do grupo do Tropa de Elite de Jesus, e nós temos essas ministrações onde a gente faz ao vivo, né? E se você tiver o desejo no coração de participar ao vivo aqui conosco, entre em contato conosco através das mídias sociais, a gente passará o link para você. Amém? Vamos orar então para a gente dar início. Quero agradecer também aos que estão participando aqui ao vivo, e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma porção aqui diferente para os nossos corações. Pai, nós te agradecemos, engrandecemos o teu nome. Quero te agradecer porque o Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem transbordado sobre as nossas vidas, o Senhor tem feito mudanças na nossa vida e mudanças para melhor. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, dos nossos filhos, o Senhor tem cuidado em cada detalhe da nossa casa. E tudo que o Senhor faz, eu sei que o Senhor faz para o melhor. Então, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor transborde a vida dos meus irmãos, que o Senhor sonde o coração de cada irmão, o que eles têm pedido em oração, Pai. Eu te peço o teu favor sobre a casa de cada irmão aqui, que eles têm buscado a melhor parte, que é estar na tua presença, é buscar a tua vontade, eles têm se aplicado em se transformar naquilo que o Senhor já preparou eles desde a eternidade, Pai. Então nós te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, a passagem que o Senhor me deu hoje, para estar compartilhando aqui um pouquinho, vai falar, eu quero compartilhar aqui um pouquinho sobre o filho pródigo, né? Mas eu quero estar lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, se vocês quiserem acompanhar. E a gente sempre quando ouve, né, acerca dessa passagem do filho pródigo, a gente sempre ressalta, né, o que aconteceu com o filho, esse mais novo, que ele pede a sua herança, né, ao pai. E só que eu estava lendo as escrituras aqui, eu vejo que ele não pediu a herança e já saiu. Ele pediu a herança e num tempo determinado ele saiu para o mundo e foi viver a sua vida afastado do pai. E nessa aventura dele, né, longe do pai, ele acabou gastando toda a fortuna que o pai tinha compartilhado com ele. Mas eu quero ler esse texto porque ele é um texto muito bom para a gente refletir e também ver os detalhes, que é uma das coisas que eu mais gosto nos textos, são ver os pequenos detalhes, que é o que faz a diferença para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o Senhor nos mostre, né, a riqueza que é o texto e o quanto ele é vivo, né? Porque cada vez que a gente lê, o Senhor nos aponta um detalhe e ele vai falar também, dependendo das circunstâncias em que nós estamos vivendo, também ele vai nos trazer uma sabedoria, uma direção nos seus pequenos detalhes. Amém? Vou começar a ler aqui então. Lucas 15, 11, ele vai dizer assim: E ele disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles, disse ao seu pai, Pai, dai-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se
a uns dos cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher seu estômago com as cascas, algumas vão dizer assim, algumas versões vão dizer assim, com as bolotas, né, que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele caiu em si e disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, né, ou ante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo ao aproximar-se da casa, ele viu música e danças, e chamou um dos servos, e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, já não era mais o meu irmão, né? Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, esse texto aqui a gente tem, né, um leque que a gente pode estar trazendo de revelação, trazendo de direção, mas o que o Senhor colocou no meu coração acerca desse texto foi para eu visualizar, né, prestar um pouquinho de atenção no coração dos irmãos. Porque aqui ele diz, no início, que havia um homem que tinha 2 filhos. Então, esses 2 irmãos, o mais novo e o mais velho. E aí eu comecei a reparar, né, analisando aqui esse texto, o coração dos 2 irmãos. E a conclusão que eu cheguei foi que, antes desse acontecido, os 2 irmãos tinham o mesmo coração. Os 2 irmãos. A única diferença é que um irmão se posicionou e expôs o coração dele para o pai, e o outro não. E observe uma coisa, quando esse mais novo expôs o coração para o pai dele, dizendo assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Aí o que eu percebi aqui? Que a Bíblia diz que o pai dividiu entre eles. No versículo 12, o pai vai dizer assim, na parte B do versículo, ele vai dizer assim, ó, o pai, dar-me a parte dos bens que eu tenho direito. Aí vai dizer aqui, ó, e ele
dividiu-lhes os seus haveres, ou os seus bens, ou a fazenda, algumas versões vão dizer. Ou seja, o pai ele não fez só a divisão, bom, essa aqui seria a parte do teu irmão, eu vou te dar só a tua parte, o teu irmão vai receber só quando eu morrer. Não. Ele dividiu entre os irmãos. Ou seja, o mais velho também recebeu a parte dele. A diferença é que o mais velho ficou trabalhando com o pai. E o mais novo foi para o mundo. E mais para frente aqui, a Bíblia vai dizer também que depois que ele gastou tudo, a Bíblia diz assim, no versículo 17, a Bíblia diz que ele caindo em si, ou seja, esse filho mais novo, ele estava fora de si. Então, o que eu vejo? Quantas pessoas vocês já não viram, né, no noticiário, que a pessoa às vezes matou alguém, fez atrocidades, e daqui um pouco a pessoa assim, cara, eu não me lembro o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. E o que é isso? É um domínio completo da mente, a pessoa fica fora de si. A pessoa faz as coisas e ela não sabe, às vezes, depois que ela volta a si, ela não sabe o que ela fez. Mas quem é que nos dá clareza? Por que acontece? No versículo 17 diz assim, ó, e ele, caindo em si, disse, quantos servidores do meu pai têm pão suficiente? O que aconteceu ali? Ele lembrou do pai. E hoje, quem que nos faz lembrar do pai? O Espírito Santo. Então, o que aconteceu com esse menino aqui? Ele estava fora de si. Ele perdeu a noção do benefício que era estar na casa do pai. Porém, o Senhor, com a sua misericórdia, e observe que aqui nós temos alguns processos, né, que precisam ser passados, né, que eu vejo que ovelha, lembra que tem uma passagem que diz que o pastor, ele deixou as 99 e foi atrás de uma? Então, o que acontece? O pastor, ele vai atrás da ovelha, mas de filho, o filho e o pai não vai atrás, que foi nesse caso. O filho e o pai deixa o filho ir, e o Espírito Santo é que vai trazer a memória do pai. A decisão de voltar para a casa do pai vai ser do filho. Então, quem vai atrás é o pastor, que vai atrás da sua ovelha. Mas o pai não. O pai deixa para o filho decidir se quer voltar para casa ou não. Então, aqui o Espírito Santo relembrou ele. Lembra da casa do teu pai? E ele fez uma decisão, tomou uma decisão. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Os servos do meu pai sempre têm alimento. E eu estou aqui passando fome, querendo comer a comida dos porcos e ninguém me dá. Então ele retorna para a casa do pai. Já com o quê? No coração. Ele tinha decidido no coração dele já até o que ele ia falar. Por isso que quando o pai dele vê ele, o pai já salta, nem se importa com o que ele tinha para falar. Mas ele já tinha tomado uma decisão no coração. E hoje o nosso Pai Celestial, o que ele vê? Ele vê o nosso coração. Assim como ele fala lá para o profeta quando foi ungir Davi. Ele diz, olha, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas eu vejo o coração. Então hoje, o que acontece? Deus, ele sempre vê o nosso coração. Se realmente o nosso coração está voltado para estar junto dele. E se o nosso coração está voltado para estar junto dele, a gente não precisa inventar desculpa. Ou tá inventando alguma coisa, pai. Ele vai dizer, meu filho, está tudo bem, você estava morto e agora você está vivo. Você está de volta. Porque o pai conhece o nosso coração. Só que aí, olha, observe, né? No início eu falei que esses dois irmãos tinham o mesmo coração. Mas como que os dois podem ter o mesmo coração, mas só um saiu da casa, enquanto o outro em tudo serviu o pai, não quebrou nenhum mandamento, nenhuma lei? Como que pode isso? Como é que pode os dois ter o mesmo coração? É porque o filho mais novo, ele teve essa coragem de expor seu coração para o pai.
E o filho mais velho, o coração dele só foi exposto com a volta do filho mais novo. Porque observe que no texto, o que ele diz? Esse teu filho que gastou todo o dinheiro, todo o que ele tinha herdado, né, com as prostitutas. Ou seja, ele nem se preocupou com o que o pai estava sentindo, se o pai estava sentindo falta do filho. Então, a preocupação dele não era com o pai, era com o dinheiro. Ou seja, primeiro o filho se rebelou e quis a herança, foi tratado fora da presença do pai. Quando ele voltou já tratado, o tratamento do filho mais novo fez revelar o coração do mais velho. Porque veja que o mais velho, o pai disse sim, entra para festejar, queria que o mais velho entrasse na casa. O mais velho não quis, rebelde. Então, os dois tinham um coração rebelde. E quantos a gente às vezes não vê na igreja? Às vezes tu vê só um ou dois rebeldes na igreja. Aí os caras saem da igreja, né? Vão para o mundo, aprontam um monte, daqui um pouco volta, daí o pastor acolhe, chama às vezes para ir na casa, aí o irmão que está lá servindo há tanto tempo, ele diz assim, pô, pastor, eu estou aqui lhe servindo há tanto tempo, né? Devolvo meu dízimo certinho, oferto, obedeço o Senhor. O cara que saiu da igreja, esculhambou um monte lá fora, agora volta o Senhor dar atenção para ele, leva ele para sua casa. Então, acontece ou não acontece? Então, na verdade, tem um monte de rebelde, mas às vezes ele só se revela quando volta o filho mais velho, mais novo, aquele que foi fazer bagunça. Então, o coração é o mesmo. O que muda é o tempo de revelar o coração, as situações, só. Mas o coração é o mesmo. E olha, atente uma coisa aqui que para mim fez muito sentido, porque olha o que ele diz. Ele diz assim, todo esse tempo eu lhe sirvo, o senhor nunca me deu um cabrito, enfim, um animal para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas daí vem esse teu filho e você, né, desperdiça faz festa, mata um bezerro, um animal. Mas olha a diferença. Por isso que eu digo que o coração era o mesmo. O filho mais novo, ele pediu a herança e foi gastar no mundo. O filho mais velho já tinha ganhado a herança quando o mais novo ganhou também, porque a Bíblia diz que ele repartiu entre eles. Então, o mais velho tinha condições de sacrificar um animal? Ele tinha posses? Claro que tinha. E ainda depois, ainda o pai ainda afirma, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Só que qual que é o detalhe aqui? É que o filho mais velho, além de já ter recebido a herança, ele queria que ainda o pai fornecesse um animal, porque agora ele ficou enciumado porque o pai matou um animal por causa do mais novo, mas ele queria um animal, mas não para fazer uma festa com o pai, e sim com os amigos. Então vê que os dois filhos, nenhum deles tinha interesse em ficar na presença do pai, em festejar com o pai, em sacrificar o animal e festejar com o pai. Um pediu a herança e foi para o mundo, e o outro, quando queria um bezerro, queria para festejar com os amigos. Agora, quando o mais novo voltou já, daí realmente convertido, porque ele chegou assim, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz um dos teus servos. E o pai nem deu bola para aquilo que ele falou. Pediu para os servos, não, vem cá, vamos colocar aqui um anel, uma sandália, uma melhor veste no meu filho. E vamos fazer uma festa. Porque agora sim ele voltou para quê? Para ficar na presença do pai. Enquanto o mais velho, quando revelou o coração, queria mais bens do pai para poder festejar com os amigos. Aí, quando o Senhor me mostrou isso, o Senhor me trouxe uma reflexão, para mim foi bastante forte, porque quantas coisas nós, como os irmãos, como filhos de Deus, quantas bênçãos nós recebemos do Pai. Inúmeras bênçãos, provisão, inúmeras bênçãos. E quantas vezes essas próprias bênçãos, essa provisão, nós festejamos ou investimos no reino ou no próprio Pai. Às vezes a gente pede, Pai, traz provisão para mim, eu preciso de provisão. E quando o Pai envia, a gente vai gastar com pessoas do mundo, com festas no mundo, com outras coisas, com amigos.
e raramente a gente tem uma atenção para gastar, investir com as coisas do pai. Então, eu vejo que o filho pródigo ali, na verdade, ele foi usado pelo Senhor para tratar ele primeiro e depois também para revelar o coração do irmão. E quando eu fui para esse congresso de missões, o Senhor me falou muito mais forte ainda o quanto a gente precisa melhorar nessa questão de relacionamento com Deus e buscar realmente investir mais no reino, nas coisas do Pai. Porque conversando um tempo com os missionários e também passando tempo que nós tivemos lá na igreja com os missionários o missionário que organizou todo esse evento, ele mora na Jordânia. Então, o contato dele, as pessoas com quem ele tenta evangelizar, são muçulmanos. Então, mulher lá não fala, para começar. Você tem que ter uma cautela para falar sobre Jesus, porque ele só reconhece Jesus como um profeta. E se alguma autoridade vê você falar sobre Jesus, a pena é de 2 anos e meio, no mínimo, de prisão. Então, é muito complicado você alcançar o coração dessas pessoas. Bíblia, são poucos os locais que você consegue ter. Então, o que me chamou a atenção? Que lá você realmente tem que viver o evangelho. Não vai adiantar você pregar. Não adianta a gente citar vários versículos, porque eles têm o Alcorão e eles são muito letrados no Alcorão. Então, o que eles esperam? É uma demonstração daquilo que a gente crê. Então, o evangelho, na verdade, ele é falado através das nossas atitudes. E aí, o que eles vão ver? Eles vão ver se realmente a gente anda com o Pai. Porque para representar o Pai, você tem que andar com Ele. Para transparecer o Pai, você tem que andar com o Pai. E aí eu vejo assim, quanto trabalho também eles passam no campo missionário. E eu falo isso por mim, que para mim foi até uma vergonha. Eu fico pensando assim, meu Deus, quanto eu já ofertei, já investi esse ano em missionários? Nada. Eu não contribuo com nada para os missionários que estão no campo. E é um campo de batalha, irmãos. E isso fez eu refletir, cara, será que realmente eu estou com o coração correto, voltado para as coisas do Senhor, para os interesses do Pai? Então isso me fez refletir bastante. E eu achei engraçado porque num dos testemunhos que eu né, sentado na mesa conversando com esse pastor, ele disse que eles foram fazer um negócio, que eles estão comprando um terreno para montar uma base missionária lá, né? Uma base de missões. Digamos, se for missionário de qualquer parte do mundo que quiser ir para lá, passar um tempo para poder aprender como é que é ser missionário com os muçulmanos, né? Como é que é realmente no campo missionário, como é que faz para desenvolver, né? Como que tem que ser nos seus detalhes. Eles estão montando uma casa lá para poder receber esses missionários. E aí diz que eles foram negociar esse terreno, que ia ficar no nome do pastor dele lá, né? E daí diz que era um muçulmano, né? E daí diz que acertaram o valor, negociaram esse terreno. E aí, olha aqui que o rapaz falou, ele disse assim, tá, então eles iam dar uma parte em dinheiro, ia parcelar em 12 vezes o restante, e daí depois, né, eles iam lá daí assinar, e daí depois que eles terminassem de pagar, então aí ele passava o terreno para o nome deles. Sabe o que o rapaz falou, esse muçulmano? Ele disse, não, se vocês só me dão a entrada aqui, a gente assina a documentação, nós já vamos no cartório, eu já vou passar o terreno para vocês. Esse não, esperem, né, a gente terminar de pagar depois. Esse não, já quero passar o terreno para vocês, porque me falaram que os cristãos não mentem. Aí aquilo para ele foi um choque, porque um muçulmano, eles são extremamente desconfiados de tudo. Porém, quando você ganha o coração deles, eles que assim, ó, eles que a única coisa que você não pode é faltar com a palavra com eles. Eu disse assim, meu Deus, cara.
E quando que a gente, nós como cristãos, vamos conseguir chegar nesse nível? Eles são muito da palavra. E aí isso acabou sendo até servido de exemplo para mim, para eu me atentar para esses detalhes da nossa fé, o quanto a gente precisa melhorar, aonde que eu tenho que investir o meu tempo, a minha vida, as minhas finanças. Será que realmente estou fazendo o certo? Então, é até engraçado porque lá na igreja também foi uma moça que ela é natural lá dessa região da Jordânia, e ela era tradutora, né? E ela veio morar para o Brasil e ela ficava traduzindo o que eles ficavam recitando ao Corão, e ela traduzia, era professora, ela formada e tudo. Só que, como ela falou, lá as mulheres não têm muita voz. E aí começou a se criar um atrito, porque muitas pessoas aqui no Brasil que se convertiam ao islamismo, né, a ser muçulmano, eles iam para as mesquitas, aí eles recitavam o Alcorão, e detalhe, eles só oram e só reconhecem a oração em árabe. Ou seja, se eu quiser me tornar um muçulmano, as orações recitadas por eles eu tenho que aprender em árabe, não em português. Então, olha o nível de comprometimento do povo. Só que aí acontece, algumas pessoas se converteram e começaram a perguntar para ela, tá, mas por que vocês não creem em Jesus como nosso Senhor e Salvador? Diz que muitas pessoas, e aí ela só repetiu o que eles falavam. Ah, porque ele é só um profeta, ele é só um profeta. Enfim, só que chegou um ponto que ela, como ela é estudiosa, ela começou a questionar eles. Ah, só um pouquinho, eu quero entender, né, essa questão de Jesus. E aí começou a entrar um conflito, porque mulher não questiona. A mulher quase nem fala, muito mais fazer um questionamento para um homem. E aí começou a se gerar um atrito, até que chegou um ponto que ela saiu. Ela saiu, porque aí ela disse que foi estudar a Bíblia para ver sobre Jesus, e foi onde Jesus pegou ela, né? Onde ela teve um encontro com o Senhor e teve essa libertação. Então, hoje ela diz que consegue ver o amor do cristão, porque ela disse que eles não amam, eles gostam, mas eles não têm esse amor. Sempre quando você vai dar alguma coisa para eles, eles já ficam se perguntando assim, não, o que você quer em troca? Porque para eles, assim, você deu alguma coisa, você vai receber de volta. Não tem esse negócio de doar, como os cristãos fazem. E ela ficou muito movida com aquilo, com o modo com que o cristão vive. E aí eu fiquei pensando assim, Jesus, será que nós estamos no caminho certo? Será que eu estou me dedicando o suficiente para o Senhor? Será que realmente eu estou buscando o Pai da maneira correta, como eu deveria? Então a gente começa a abrir um pouco os nossos horizontes mentais, né? Para ver como que é que o povo se comporta diante da sua religião, a sua dedicação, sem contar, eu não vou nem aqui, né, abrir mais em relação à parte financeira, tá? Porque ela teve um período também que ela foi a tesoureira deles, né? E ela disse que é um absurdo o que eles investem para a doutrina, né, do muçulmano, é milhões e milhões para cima. As ofertas que eles fazem é milhões e milhões para cima. E eles não perguntam assim, ah, no que você vai usar? Não, eles só querem um resultado. Então, diz que quando o filho nasce, o pai pega a criança no colo e já começa a recitar o Alcorão para a criança. A criança está no berço e o pai está lá do lado, recitando o Alcorão. As crianças, quando aprendem a ler e escrever, aquelas que aprendem, é claro, já aprendem no Alcorão. Então, vê o comprometimento deles com a fé. E aí, olhando para esse texto aqui dos dois filhos, eu fico pensando assim, será que nós cristãos realmente a gente está buscando o Pai? Ou só aquilo que o Pai pode prover? Só aquilo que o Pai pode dar?
sendo que o pai ele dá livremente, com alegria, ele não se exime de dar aos seus filhos. Mas a pergunta é, qual é a resposta que eu tenho dado para o meu pai? Aquele que enviou um filho para morrer por nós, para nos resgatar, né? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para os irmãos. Eu acredito que vale muito a pena a gente buscar conhecer, sair um pouco fora só das quatro paredes, se a gente abrir os horizontes para as missões, conhecer um pouco mais o trabalho de um missionário, as suas dificuldades, as dificuldades que realmente é dificuldade, porque a gente acha que nós passamos uma dificuldade aqui como cristão. Irmãos, eu acho que a gente não passa nem perto de uma dificuldade do que o missionário passa, né? Então, quando a gente começa a ver esse como um amplo, como um todo, a gente vê que a gente tem uma possibilidade imensa de fazer um pouquinho além, de caminhar mais uma milha. Amém? Então, que a gente possa refletir, né, sobre isso, sobre o que estamos fazendo diante do Senhor, já que Ele nos concedeu tamanha graça ao qual a gente não pode pagar, né? E a gente direcionar, focar as nossas forças, a nossa fé para o caminho certo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos aqueles que vão assistir essa palavra aqui pelo YouTube, que a graça do Senhor possa encontrar o coração de vocês e que essa palavra também possa transformar, né, a visão de vocês acerca do Evangelho. Amém?